você! Bem-vindos ao Informatizando com SVM. No tutorial de hoje vamos falar sobre um item muito importante que são as tabelas com datas e horas. Vamos dividir esse tutorial em 3 partes e vamos apresentar para vocês como criar uma tabela calendário baseado em recursos externos dentro do Power BI e também vamos falar um pouco sobre a tabela interna do Power BI que controla todos esses ranges, intervalos de data e hora. Voltamos já com o nosso tutorial. Grande abraço! Olá você! Na primeira parte desse tutorial, vamos falar um pouco sobre as tabelas internas do Power BI. Toda grande ferramenta tem suas particularidades, com o Power BI não é diferente. A equipe de desenvolvimento da Microsoft desenvolveu uma tabela interna para trabalhar com datas e horas, de forma automática. O Power BI disponibiliza para todos os novos projetos uma tabela interna baseada em linguagem DAX, que nós vamos falar daqui a pouco, por padrão. Essa base já vem habilitada e ela oferece suporte temporal a todos os campos de dados baseados em tempo, no caso, campos de data. Nossas colunas datas devem ter alguns requisitos, que também vamos falar daqui a pouco. Baseado em nosso modelo, essa tabela automática cria exatamente uma hierarquia baseada em anos, trimestres, meses e dias. Ou seja, uma vez que essa opção esteja habilitada e por padrão ela já vem habilitada, a tabela interna vai avaliar todas as tabelas do seu modelo de dados procurando campos do tipo data e hora. E dessa forma, ele vai criar automaticamente um ícone de calendário ao lado dessas colunas, mas para isso, a sua coluna tem que respeitar algumas regras. O tipo de armazenamento de tabela é import. A coluna não pode ser calculada. O tipo de dados da coluna tem que ser do tipo data e hora. E a coluna sempre será 1 para vários. Lembrando que esse tipo de range de datas não pode ter um intervalo múltiplo. Ok? Nós vamos falar lá na frente o que é que ela faz. Como funciona a tabela? Cada tabela data e hora automática é na verdade uma tabela calculada, que utiliza a função DAX calendar. Cada tabela também inclui 6 colunas calculadas: dia, mês número, mês, quarter número, quarter e ano. O Power BI Desktop cria uma relação entre a coluna data da tabela data e hora e também com a data do seu modelo, que seria mais ou menos esse tipo que está sendo apresentado aí na tela. É óbvio que essa coluna não fica disponível para que o desenvolvedor possa mexer com ela ou alterá-la, ou ainda observá-la. Um exemplo que podemos dar é um determinado campo que contém um valor de data inicial, por exemplo, 1/1 de 2018, e com a data final 31/12 de 2019. Essa tabela teria 730 linhas. Por que o Power BI cria isso? Todas as funções DAX que envolvem data, hora, que envolvem todo esse tratamento temporal, precisam ter uma tabela com uma chave única com todo o intervalo de dias do processamento que ele está fazendo. Desta forma, para que você não tenha que ficar criando toda hora uma tabela de calendário, o Power BI cria para você essa tabela baseada em seus campos de dados. Mas, nos próximos vídeos vamos mostrar como criar uma tabela calendário que venha do seu banco de dados de origem ou de uma planilha e também dentro do próprio Power BI criando com código M uma DIN calendário, ok? O Power BI
traduz e formata os nomes de valores de acordo com a linguagem selecionada. Desta forma, quando você seleciona um idioma, ele sempre vai traduzir essa tabela automática com aquele idioma. Não importa se você vai estar disponibilizando em russo, japonês, inglês, ele sempre vai utilizar o idioma selecionado dentro do Power BI. Quando você cria uma tabela automaticamente dentro do seu sistema, do Power BI do seu projeto, você consegue manipulá-la e consegue trabalhar com novos campos. Como eu falei, a tabela automática do Power BI não permite que esse tipo de interação aconteça. Contudo, você pode trabalhar com uma hierarquia, que vai aparecer logo abaixo do campo que o Power BI selecionou como tabela automática de data e hora. Abaixo, podemos olhar como seria o relacionamento entre a tabela virtual criada pelo Power BI e sua tabela de dados. Veja que a tabela de vendas está sendo linkada de um para vários com uma tabela temporária, né, uma tabela virtual criada dentro do Power BI. Esse tipo de visualização não é possível, mas aqui temos uma ideia de como funciona essa tabela data e hora. Mais uma vez eu quero ressaltar a necessidade das funções DAX trabalharem com esse tipo de data, ou seja, ou você cria através do Power BI, ou você traz e cria dentro do seu banco de dados, ou utiliza essa tabela automática dentro do Power BI. Porém, as funções DAX precisam que você tenha uma tabela com todo o range de dados para que ela possa fazer os cálculos de forma correta. Nós temos um outro exemplo importante aqui, antes de passarmos para a demonstração, onde nós temos apenas 10 lançamentos de vendas, com a data inicial de janeiro de 2011 e a data final em fevereiro de 2020. O Power BI precisa da tabela calendário para efetuar cálculos baseados em funções temporais, como já falei, do tipo Year to Date, Month to Date, curva S, entre outros. Desta forma, sempre utilize uma tabela interna do Power BI ou crie uma personalizada. Mas lembre-se, o intervalo deve ser sempre completo, sem faltar nenhum dia entre a data inicial e a data final encontrada dentro das suas colunas de dados. Em nosso exemplo, vamos mostrar aqui a nossa modelagem. Observem que nós temos aqui a DIN calendário. Porém, essa DIN calendário ainda não foi informada ao Power BI que vai assumir a função de tabela de data e hora. Então, se voltarmos aqui na parte visual e olharmos aqui no painel de campos, vamos observar, por exemplo, que o DT Data, que é o campo que colocamos aqui, ele está marcado com o calendário. Ou seja, existe uma hierarquia criada pelo Power BI para colocarmos esses dados aqui. Então observem aqui, ó, na hierarquia, o que nós temos? Nós temos ano, trimestre, mês e dia. E podemos usar aqui na nossa tabela. Agora vamos selecionar o nosso campo data da tabela de calendário. E já tem aqui o ícone com a parte de hierarquia. Vou arrastar para cá. Automaticamente ele vai mostrar a parte hierárquica. Ano, mês, trimestre e dia. Se eu quiser tirar algum desses níveis, basta vir aqui no meu painel de nível, tá? Ou eu posso tirar por aqui, ó, por exemplo, pelo painel de visualizações, né? Posso tirar aqui o trimestre, posso tirar aqui o dia, ok? Aí ficou ano e mês. Eu posso voltar aqui no meu painel de campos também e selecionar o que eu quero mostrar da hierarquia. E aí ele tem uma característica interessante que na hierarquia customizada do Power BI ele não tem, que é essa aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão aqui, né? E dizer que eu quero utilizar, tá? Clicar aqui com o meu botão direito do mouse, né? E eu quero aqui, ó, não quero utilizar a hierarquia, eu quero utilizar a própria data. Aí eu clico aqui, automaticamente ele vai mostrar a data para mim e não mais a hierarquia de dados. Então é bem simples usar. Por exemplo, aqui, ó, em vendas, eu também tenho outros dois campos aqui, ó, tá vendo? Tá? Se eu abrir aqui, ó, existe uma hierarquia que ele encontrou para trabalhar com o DT entrega
e com DT Vendas. Por quê? Porque ele encontrou essa hierarquia. Porque existe um relacionamento com a tabela principal, ao qual ele fez essa junção. Aí fica fácil de utilizar os valores aqui. Eu posso usar do mesmo jeito também. Eu posso trazer aqui a data de venda para ser utilizada junto com a data principal do calendário. Mas o certo é fazer o quê? O certo é que nós ativemos a tabela de DIN calendário, ativando ela para ser a tabela principal do sistema. Ok? E nós vamos ver isso no segundo vídeo da nossa série com tabela, data e hora. Eu quero agradecer a todos, espero vê-los brevemente e até o próximo vídeo, onde continuaremos esse tutorial. Grande abraço, até lá. E obrigado por assistir mais um Informatizando com SVM. Não deixe de passar no canal, fazer sua inscrição, ativar o sininho, dar seu like e ficar sempre atento às novidades do nosso mundo analítico. Muito obrigado e até o próximo tutorial.